Vamos falar um pouquinho aqui do Ruff Diesel para vocês, começando aqui mais um vídeo. Ruff Diesel competiu com o Josema lá em Pittsburgh, foi uma diferença de 1 ponto, foi muito próximo, teve gente que falou que o Josema podia ter vencido, e realmente eu acredito que foi o caso. No New York, o Ruff veio melhor, embora ele tenha vindo ainda com uma camada de líquido sobre a pele, mas ele veio melhor e acabou vencendo por unanimidade. Não foi mais por 1 ponto, né? Todos os árbitros consideraram que o Ruff Diesel tenha sido o vencedor. Aí o Steve explicou que a linha conta muito, que a estética conta muito. Claro que eles não desconsideram o volume, não desconsideram o condicionamento, tanto que o Josema ficou em segundo. Mas quando tem dois caras muito próximos, linhas e estética, acaba contando bastante aí. E o Ruff compartilhou aqui no grupo dele o seguinte, ó. Vou até puxar pra cima aqui. A meta do New York era fechar a porta. Porque realmente o Steve falou, né? O Ruff deixou a porta aberta. E aí o Ruff disse, eu vou fechar essa porta bem trancadinha. E ele falou, então a meta era fechar a porta, entre parênteses, ter um score perfeito, ganhar ali por unanimidade. E a gente fez isso, a gente conseguiu. Mas, sendo completamente transparente, nós ainda precisamos acertar algumas coisas. Baseado no meu feedback, se o show da noite fosse julgado, fosse pontuado, esse não teria sido o caso, ou seja, ele não teria vencido por unanimidade. Talvez ele teria vencido. Ele não explica aqui se ele teria vencido ou não, mas ele ganhou por unanimidade nas prévias. Nas finais não foi bem o caso. E aí entra aquela velha história, né, cara? Que é a gente sempre pede mais transparência para arbitragem. Poxa, o show da noite é julgado ou não é? A palavra é não é julgado, não tem a pontuação feita, que seria o mais ideal de falar. Não é pontuado, mas acaba sendo meio que julgado, que se um cara vier muito melhor que o outro, muito pior que o outro, isso tudo pode mudar. Mas a gente lembra lá no caso do Ramon em 2024, com o Vicers, onde o Ramon não veio bem nas prévias, perdeu as prévias e tudo, a pontuação foi feita a partir dali. Nas finais ele veio muito melhor, ganhou confortavelmente lá do Vicers nas finais, mas não foi computado. Então é aquela história, isso aconteceu não só com o Ramon, mas a gente tem diversos outros exemplos em relação a isso. Então talvez pudesse ter uma regra escrita determinando algum fator sobre isso, ou realmente falar, olha, não se julga, acabou, é prévia, acabou. Não vai ter a mínima hipótese de alguma coisa para final, ou então que se julgue as finais e tenha, vai ser julgado os dois, para não ficar essa coisa de, não é, o atleta fica numa corda bamba louca, sem saber o que vai acontecer. Mas ele fala aqui, baseado no feedback, se as finais tivessem sido julgadas, não teria sido o caso, então eu vou fazer meu melhor para pegar essa informação e aplicá-la de maneira adequada aí enquanto eu continuo seguindo em frente. Feedback interessante, hein, galera? Feedback interessante. Então dá para dizer que, nesse caso, pelo menos, o que estava no scorecard não ilustra claramente o que aconteceu realmente no show ou o que poderia ter acontecido. O Tyler, até onde eu saiba, não vi pelo menos, ele não fez ainda o feedback da Classic do New York. Acabou de sair ontem o feedback da Open e 212, mas eles meio que apoia isso, não tem muita informação adicional ali. Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre isso no feedback do New York, da Classic. Eu quero falar rapidamente para vocês aqui do Amino Powder 10 da Growth, aminoácidos essenciais, incluindo os BCA. Excelente opção para fazer aí shake intra-treino, para manter essa musculatura nutrida. E um bom aporte de aminoácidos essenciais aí no timing correto vai amplificar sua resposta hipertrófica, além de propiciar aminoácidos, que são aí os blocos primordiais da construção e hipertrofia muscular. E como sempre, né, pessoal, aminopolareza Growth, custo-benefício maravilhoso, extrema qualidade. Corre lá agora então no gsplementos.com.br, garante o seu. Meu sabor preferido é o de limão. E não esquece o meu cupom, o cupom Chain, para fortalecer o projeto. Quando você comprar na Growth, usa o cupom Chain, você está apoiando quem apoia demais aqui o canal para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Quero falar agora California Pro esse final de semana, hein, galera? Vai ser chique esse final de semana, cobertura completa. Possivelmente faremos live aqui para vocês da competição, sem mostrar imagem, obviamente, mas os brasileiros vão poder ter as imagens grátis aí. A Integral Médica vai trazer isso pra galera. Olha só aqui, né? O Buys and Tries trouxe essa foto do Regan Grimes com Milos
E o Jay Cutler ali, o Grimes pronto, tá bem. É um cara muito grande, é um cara muito bom, é um cara muito estético, mas tem lá suas falhas. Os quadríceps não acompanham ali o volume da parte superior muito bem. Aparentemente tem uma assimetria entre um quadríceps e outro. Pode ser a foto, mas em toda a foto parece que tem assimetria, então não sei. Aqui tem uma outra imagem dele na luz do sol, eles mostrando como ele tá condicionado, como ele tá mais seco. Ele tá bem seco, glúteo fibrado ali, ó, os oblíquos marcando, mas foi como, cara, alguém falou isso em alguns podcasts essa semana, que ele tava muito bem antes do show, como ele tá aparecendo aí, que ele entrou no palco muito bem, mas que ele acabou murchando e embaçando absurdamente ao longo do campeonato. Vamos ver se isso não vai acontecer este final de semana. Temos também aqui uma imagem do Bruno, ó, o glúteo fibrando, não tem muita coisa aqui até o momento, tô gravando o vídeo, mas estamos cobrindo aqui tudo que a gente pode sobre ele. Assim que sair vídeo sobre ele, a gente traz no canal. Até o momento também o Pérez não fez nenhuma autorização de físico, então é isso que a gente tem de físico. Mas falando de Brunão e falando de Milos, o Milos participou de um podcast com o Dennis James e com o Chris Cormier, falando do Califórnia. Teve aquela treta do Milos com o Giles Thomas, que o Milos xingou ele de tudo que era nome, e aí o Milos aqui acabou falando mais sobre o Giles e ainda aí batendo naquela tecla que o Giles falou isso, falou aquilo. O Giles me confessou ali que ficou muito chateado com isso, que se eles fossem falar dele, ele tinha que estar junto para se defender pelo menos. Inclusive, ele mandou mensagens para o Jake Wood, que é dono do Olympia e dono desse canal, que é o canal Muscle and Fitness, que é o canal que é feito ali o podcast do Dennis James e tudo mais. Então, assim, essa treta também vai rolar. Vai ter mais coisa. E o Milos falou um pouco sobre o Bruno e o Pérez aqui, e eu queria trazer algo que ele falou para que de repente a gente entenda um pouco melhor o que aconteceu. O que ele falou aqui eu não sei se é bem a versão que aconteceu, mas eu quero trazer para vocês, porque de repente até o Bruno fala sobre isso depois. Olha, eles estão lendo a lista do Califórnia. Aaron Gawley, Regan Grimes, Sasan Haradi, Patrick Moore, Justin Musial, Felix Norman, Jonathan Padilla, Florian Antoine Giles Poison, Bruno Santos. Is that your guy, Milos? He was, yeah. From Brazil. Oh, okay. Last year, yeah. And Leandro Perez, the other Brazilian guy. That was on the show. That's interesting because this guy Leandro is not bad. Esse cara Leandro não é bom, ele é muito bom, na verdade. Ele é muito bom. E aí ele pergunta pro Milos, o Bruno era seu atleta? Aqui é a tradução do Google, a gente sabe que ela não é perfeita, então eu vou traduzindo aqui junto com vocês para ir acertando isso aí. Yeah, you point out at him. Bruno is very good. I mean, I'm not working since the Olympia. I mean, you know, Brazil doesn't have a monetary backup like we have here. It's much harder to come up with that money, right? E aí ele fala o seguinte, que ele não trabalha mais com o Bruno, ele fala com um jeitinho ali que o Brasil não tem esse backup financeiro, tipo, não é a finança aqui não é tão legal quanto os americanos, e ele dá a entender que o Bruno acabou não trabalhando mais com ele por uma questão financeira, que o Bruno não podia pagar o que o Milos estava pedindo. Particularmente, eu não falei com o Bruno, não sei também, eu tô aqui, mas particularmente eu tenho a impressão, eu tenho o palpite de que não é isso. Pode ter sido? Pode. Tenho o palpite que não é isso por diversas declarações que foram dadas aí pelo Milos e tudo mais. Pode ser que o Bruno chegou com falou pra ele, Milos, não quero mais, e usou isso ali como uma justificativa pra não ficar chato, em vez de ele falar assim, Milos, não quero porque não tô gostando, ele falou, Milos, tá foda aqui e tal. Que é uma desculpa que o brasileiro geralmente dá, né? Pra quando vai deixar algum tipo de serviço e tudo mais. Pode ter sido isso, não sei o que rolou, mas o Milos não estava fazendo um trabalho, na minha humilde opinião, legal com o Bruno, por exemplo, criticando ali o Bruno em alguns momentos abertamente. Quando ele as pernas, ele tava no podcast e falava, mas eu falei pra ele contrair, ele não tá contraindo. Isso aqui, ou seja, tipo assim, não é que a perna não tá cortando porque eu sou um coach ruim, não tá cortando porque ele não tá contraindo, etc. São coisas que o Pacholok falou isso no podcast que a gente teve recentemente e diz muito sobre um coach e outro. Ele falou assim, cara, eu tive muitos problemas, inclusive isso tá num corte. Nosso canal de cortes está no ar, cortes do podcast do C Backstage, a galera pedia, a gente colocava os cortes aqui no canal principal antigamente. Eu lembro que muita gente via, a gente tinha bons números ali, mas muita gente não queria ver também. Então a gente colocou num canal secundário aqui só de cortes. Então pra você que quer ver os cortes, que gosta, sei que tem muita gente que gosta de ver os cortes do podcast, eu vou deixar o link na descrição, o primeiro link. Dá essa moral, se inscreve lá. Vamos fortalecer esse projeto aí nosso para que a gente continue aí tendo condições
de colocar os cortes para vocês. Sempre tem informações muito legais no podcast. Mas o Pacholok falou nesse podcast, cara, tive problemas com atletas. Às vezes era culpa minha e eu matava no peito. Às vezes a responsa era algo que o cara estava fazendo ou não estava fazendo. Eu matava no peito mesmo assim, etc. Então eu acho que isso fala muito. Enfim, cara, não sei. Pode ser aqui que o Bruno chegue e fale, ó, realmente foi por isso, por dinheiro, foi por uma questão. Mas eu achei relevante falar um pouco sobre isso. E ele elogia, né? Ele elogia o Pérez, elogia muito o Bruno. But Bruno is big time dangerous, and Leandro is big time dangerous. I see them in the first call out with Sasan. Regan for sure, and maybe now Patrick Tour, you said? Então vocês viram aí que ele fala, ó, tanto o Bruno quanto o Leandro são extremamente perigosos. Extremamente perigosos. Veja os dois no primeiro confronto. Eu também vejo os dois no primeiro confronto e vejo os dois brigando por título. Claro, no show tudo pode acontecer? Pode. Pode ser que eles caiam posições? Pode. Mas eles têm condições de brigar de igual para igual e não é loucura a gente pensar num show como esse que um dos dois possa ser campeão. O Regan vem muito forte, vem muito bem, tem o Florian, tem o Sassan, então também não vai ser fácil. Por isso que vai ser muito legal assistir esse campeonato e curtir tudo isso com vocês amanhã aqui, pra gente descobrir o que vai acontecer. Um fato legal de realmente da gente falar e sempre bater na tecla é que tanto o Bruno quanto o Leandro, eles estão sendo aclamados lá fora, estão sendo muito elogiados lá fora, já são reconhecidos lá fora, já não é mais aquele papo, quem que é esse brasileiro? Olha, quem que é esse brasileiro? Os caras já conhecem, o Bruno já foi pra Olímpia, ganhou show profissional, já tinha um nome. O fato do Pérez ter metido no peito também, falar assim, ó, vou pro Pittsburgh, que é um show difícil, mas vou lá. Foi, mostrou a cara e começou a fazer seu nome, então isso aí fez dele ser muito conhecido. Então, lógico, o fato do Pérez ter ido pro Pittsburgh antes e ter tido uma boa colocação, uma boa apresentação, faz com que ele chegue pra esse Califórnia diferente, com uma visão diferente da mídia, inclusive. Vocês estão vendo aqui. Se ele tivesse feito só o Arnold, esperado e vindo para esse Califórnia direto, muito possivelmente os comentários da mídia internacional e a visão como que os caras têm dele seria totalmente diferente. Então foi um ponto positivo aí, uma boa jogada do Pérez. Eu quero muita opinião de vocês em relação a tudo isso. O que vocês acham? Comentem aí para mim. Eu vou ficando por aqui, cara. Já já eu volto com mais vídeos. Valeu!